Bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula da jornada Destrave o seu laboratório. Você vai gostar muito deste conteúdo e que vai te ajudar muito na organização do seu laboratório. Eu sou a Júlia Oda. Hoje trataremos dos seguintes conteúdos: produção, RH, clientes. Este conteúdo da segunda aula, você vai perceber que ele é a chave para o seu negócio. Fidelizar cliente, ter um RH muito equilibrado e um fluxo de produção perfeito. Estamos preparando você com os conteúdos das aulas 1 e 2 para ampliar o seu conhecimento. E em nossa próxima aula, que será a mais importante, nós vamos te entregar a chave para destravar de uma vez por todas o seu laboratório. Recomendações básicas para a gente começar esta segunda aula. Na aula passada eu falei do Prolabore, muito por cima, mas falei. Então é importante, vou recomendar de novo aqui, ter um Prolabore. Separar as despesas pessoais das despesas da empresa. Usar o cartão empresarial somente para compras da empresa. Porque eu tenho encontrado muito dono de laboratório, muito gestor carregando o cartão e fazendo compra sem ser somente da empresa. Criar uma reserva financeira, não importa o tamanho dessa reserva. Se você pode guardar 100, você guarda 100. Se você pode guardar 1.000, você guarda 1.000. O importante é que você faça uma reserva. Identificar os custos fixos e variáveis da empresa, que vai te ajudar no controle dos gastos. Fazer um controle de caixa utilizando a ferramenta fluxo de caixa. Lembra que na primeira aula nós já falamos sobre isso. Hoje a maioria faz o fluxo de caixa, que é um indicador de desempenho muito importante. É uma das ferramentas que você pode olhar todos os dias. Organizar e acompanhar diariamente os recebimentos. Você somente vai crescer se receber pontualmente dos clientes. Não deixe dinheiro para trás, porque isso só vai complicar a sua gestão. Fazer um planejamento a curto e longo prazo. Esse planejamento a curto e longo prazo, o plano de negócio vai te ajudar, e nós vamos fazer o plano de produção, o planejamento de produção, o planejamento de meta. Tudo isso vai te ajudar. Investir na empresa. Às vezes vocês falam, mas eu não tenho dinheiro para investir. Vamos fazer um esforço para qualquer investimento, porque qualquer coisa que você coloque a mais na sua empresa, qualquer melhoria que você faça, é um investimento. E também uma recomendação aqui, variar os recebimentos. Você ter boletos, ter cartão, cheques pré-datados. O importante é que o dinheiro esteja dentro da empresa. Mas quanto mais você variar nesses recebimentos, mais fácil fica para você pagar as despesas da sua empresa. Falando agora de produção, nós vamos passar para vocês um fluxo da produção. Comunicação dos trabalhos. Mas os trabalhos comunicam? Comunicam sim. Os trabalhos saem de um lugar e vai para outro, e ele está se comunicando com quem coloca as mãos nos trabalhos. Controle da agenda dos trabalhos é muito importante. Muitos laboratórios não fazem agenda e aí fica trabalho para trás. Atrasa trabalho, entrega fora da agenda, e essa agenda tem que ser uma exigência do administrador, uma exigência do proprietário do laboratório. Controle da produção por funcionários. Controle de correção e repetição. Nós temos que controlar os erros do laboratório. Porque quando você controla, você coloca numa planilha, você pode trabalhar esses erros junto com a equipe em reunião, definição de responsabilidade. Quem faz o quê? Importante cada pessoa saber o que é a sua responsabilidade. Então, repetindo aqui, ações corretivas e preventivas. E vou mostrar também, quando a gente calcular a margem de contribuição, quanto custa uma correção e uma repetição. Falando aqui do planejamento por setor,
A maioria dos laboratórios não gosta de fazer esse trabalho. Ele é bem trabalhoso, mas é super interessante, certo? Você faz uma planilha da sua produção, coloca todos os elementos que você produz. Aqui eu coloquei 3 só: coroa Emex, coroa zircônia, coroa metalocerâmica. Relacionei de janeiro a dezembro e coloquei um previsto e um realizado. Você faz no janeiro, você faz esse planejamento. Coloca o previsto. Como que você vai fazer esse previsto? Olhando os anos anteriores, olhando os dias úteis de cada mês. E aí, quando fechar o mês, você lança o realizado. Por que que é importante? Você vai trabalhando tanto esses números e você vai conseguindo melhorar o desempenho de cada elemento. Por exemplo, se a sua coroa Emex é a que traz maior resultado para você, se você está olhando previsto e realizado, aí você viu que um mês ela não foi tão bem, você vai tentar descobrir o porquê, certo? Então, por isso que é importante você fazer esse plano de produção. Olha, a comunicação dos trabalhos. Cada laboratório precisa fazer a sua comunicação. Qualquer empresa que você for, você vai achar essa comunicação dos trabalhos dentro da empresa. Então, como que funciona para nós aqui, laboratório de prótese? Lá no primeiro quadradinho, ó, retirado do trabalho no cliente, o trabalho chega na empresa, chega no laboratório. Você vai abrir as caixinhas e vai esterilizar os elementos com aquele hipoclorito a 1%, certo? Precisa ver qual a exigência da vigilância sanitária na sua região. Aqui eu posso esborrifar aquele hipoclorito a 1%, posso enxaguar e posso secar com aquela toalha descartável, certo? Em seguida, você distribui os trabalhos nas bancadas, certo? E cada funcionário, cada colaborador começa a desenvolver o trabalho. Então, tem a leitura das instruções e o direcionamento para o devido setor. Aí tem o responsável lê as instruções e inicia a execução do trabalho. Aqui eu já simplifiquei bastante, já coloquei que o trabalho foi executado na primeira bancada, só que ele pode passar por todas as bancadas, você entendeu? Aí você vai fazer a conferência da qualidade e vai fazer, a secretária vai baixar o trabalho. Esse trabalho volta para a roteirização do motoboy, e o motoboy vai levar essa caixinha para o cliente, certo? E quando o cliente recebe essa caixinha, ele vai abrir, vai verificar o trabalho como que ficou, e ele só vai conseguir avaliar perfeitamente o trabalho quando ele colocar na boca do paciente. Se o trabalho deu certo, se o paciente gostou, o dentista gostou, ficou na cor correta, ele fez a adaptação correta na boca do paciente, então significa que você cumpriu, que esse trabalho foi feito com qualidade, certo? E aí a conclusão que a gente tira dessa comunicação é que ela tem que ser bem feita, o trabalho tem que comunicar certinho dentro do laboratório, ele não pode pular a bancada, ele não pode parar tempo a mais em bancada, ele tem que parar o tempo certo em cada bancada, para que ele possa fazer essa comunicação perfeita dentro do seu laboratório. Falando agora de cliente, o maior patrimônio da nossa empresa é o nosso cadastro, certo? Por isso que a gente recomenda bastante o tratamento que é dado ao cadastro, certo? Cadastrar corretamente. Se você vai fazer em letras maiúsculas, coloca tudo os iniciais maiúsculas. Se você vai colocar acento, coloca acento em tudo. Se você faz essas abreviaturas, quando você quer fazer alguma análise do cadastro, vai te dificultar um pouco. Porque quando você pede o número de clientes de uma determinada cidade e que você abreviou
quando você cadastrou esses clientes, esse cliente não vai aparecer na sua pesquisa. Por exemplo, Bragança Paulista. Você não pode pôr B Paulista ou B.P. O pessoal gosta de abreviar. Então, eu prefiro que escreva Bragança Paulista, porque quando você for fazer uma análise dos clientes de Bragança Paulista, você não vai ter problema que fique clientes para trás, certo? Aqui, olha, então, por que o seu cadastro tem que estar em ordem? Porque você pode retirar desse cadastro inúmeras informações. Quantos clientes você tem por cidade? Quantos clientes você tem no Brasil? Quantos clientes você tem por região? Sabe? Então, você pode fazer muitas análises em cima do seu cadastro de cliente. O número 1 aqui é conhecer o tipo de cliente, o tipo de trabalho que ele gosta, certo? Se ele é um cliente que gosta da metalocerâmica ainda, se ele é um cliente que faz o Emex, se é um cliente que prefere zircônia. Quando você analisa cliente, você acaba conhecendo. Entra nessa análise o tipo de pagamento que ele faz também, certo? Se ele atrasa, se ele é pontual, tudo isso é muito importante para você ir formando o seu faturamento, o seu número de clientes, o seu tamanho de laboratório. O cliente, ponto fundamental, foco direto no cliente. No item 2, ter o contato mais pessoal. O relacionamento é muito importante. 80% da fidelização do seu cliente é o contato pessoal, certo? Se você tem um bom relacionamento, o cliente dificilmente te abandona. Ele até perdoa um erro seu, uma coroa que não ficou boa, um trabalho que chegou atrasado, ele até perdoa, se você tiver um bom relacionamento. Mas se você não tiver, ele vai embora. No item 3, você saber qual a preferência de cada um, certo? Tem cliente que faz a metalocerâmica, mas ele prefere a Emex, certo? Então você precisa descobrir as preferências do seu cliente, saber o que eles procuram, o que eles gostam, certo? Saber os anseios do seu cliente. Porque o dentista, um dentista novo, um dentista que já está há muito tempo no mercado, e às vezes você lança um produto novo, é importante que você comunique a esse cliente que você tem material novo, que você tem trabalhos novos, certo? Agora tem quase todos os laboratórios têm uma parte que já é digital. Acho que hoje mais até 60, 70% já trabalha com os dois, digital e o anterior, certo? O mais tradicional, o tipo de laboratório mais tradicional. E é importante que o cliente fique sabendo, porque com a chegada do digital, chegaram também muito material diferente, muito material novo, que o dentista que está no mercado há mais tempo não conhece. No item 5, a gente saber se o cliente é bom pagador, se atrasa, se reclama. Muitos laboratórios me perguntam se eu atendo o cliente que atrasa. Olha, eu tento que esse cliente passe a nos pagar mais pontualmente, certo? Enquanto você não fez todas as tentativas, você não pode desistir desse cliente, certo? Porque às vezes é um cliente grande, nós temos aqui em Bragança um cliente grande, bem grande, talvez o maior cliente, mas ele atrasa. Então, eu não posso fechar as portas para esse cliente. É o cliente que acostumou atrasando, certo? Ele agora, para pegar um ritmo de pagar pontual, para ele é muito difícil. O Pix modificou bastante o comportamento de cliente. Observem para vocês verem nos seus pagamentos. Muita gente começou a pagar com Pix porque foi uma facilidade. E aquele cliente que ficava deixando dinheiro em caixa, ele já prefere fazer o pagamento. Continua fazendo boleto, cheque, pré, tudo vale, gente. Depósito, tudo vale para que o dinheiro chegue nas datas combinadas na sua conta bancária. Falar em conta bancária, eu não falei lá atrás.
mas a conta bancária só pode passar pelo banco aqueles valores que você emitiu nota fiscal, certo? Aqui no laboratório emite notas para todos os clientes, 100% de emissão de nota. No item 7, cuidar do cadastro existente é mais importante que buscar, porque às vezes você não valoriza um cliente que você tem já no seu cadastro e fica procurando mais cliente, você entendeu? Então, vamos trabalhar o cliente que você tem dentro já do seu cadastro, oferece produto novo, como agora, no caso aqui do laboratório Riquieri, que mudou para o digital, totalmente digital. Então, aquele que gosta de outros trabalhos que não fazem parte do digital, os funcionários estão oferecendo para esses clientes para mudar também. E muitos mudam, e muitos aceitam, e muitos gostam, certo? Um item importantíssimo no item 8 aí, você mantém o cliente se entregar o prometido. Quando você entrega o prometido para o seu cliente, significa que o seu produto tem qualidade. Porque o que é qualidade? É você entregar o que você prometeu. Ainda falando do atendimento ao cliente, o que é importante? O bom atendimento. Mas para que não saia nada errado, hoje conversa muito pelo WhatsApp. E às vezes você pode esquecer resposta, esquecer de responder a algum cliente, certo? Então, treinar sua equipe para responder corretamente, responder rapidamente. Hoje ninguém tem tempo para esperar nada. Então, você tem que ir adaptando a sua empresa para essa nova maneira de trabalhar, porque mudou muito do tempo que eu cheguei para trabalhar com laboratório e agora mudou completamente, certo? O cliente tem muito mais pressa hoje, muito mais. Você às vezes precisa interpretar o que o cliente quer. Isso faz parte do nosso dia a dia, certo? Porque o dentista, ele tem, vocês sabem, ele economiza para escrever o que ele quer. Ele às vezes fala, faz uma metalocerâmica, faz isso, faz aquilo, mas não escreve mais nada. Ele não escreve às vezes nada daquilo que ele pensou, daquilo que ele observou na boca do paciente, ele não transfere para o protético, certo? Então, o protético tem que, às vezes, voltar a perguntar alguma coisa para o cliente, para o dentista, para que esse trabalho saia certo. Então, nesse item 2, direcionar as ações para clientes certos, porque às vezes você investe num cliente e ele não era o cliente certo. Na primeira oportunidade, ele vai te deixar. E às vezes aquele que você poderia ter investido nele, aquele que gosta do seu laboratório, aquele que está presente todos os meses, você vai deixando ele para trás. E o cliente que está do outro lado, ele percebe isso, certo? Quando ele é deixado de lado, quando você passa trabalho na frente dele, quando você não liga para ele, quando, sabe, o cliente percebe, porque ele sabe o seu comportamento no mercado como que é. Quem são seus clientes em potencial, você precisa saber disso, onde eles estão, identificar esses clientes, certo? No item 4, o que os clientes estão buscando e o que eles esperam de seus produtos, certo? Você precisa ter essas respostas e de encontro ao cliente com essas informações. Hoje a comunicação é fundamental. Nessa posição de cliente, olha como é interessante, gente. Quantos clientes ativos vocês têm? Vocês sabem? Quantos clientes você tinha em 2019, 2020, 2021? Uma informação importante nesse terceiro item: quantos novos entram por mês? Geralmente, não entra muito, gente. Geralmente é 1, 2, 3, 4. São clientes que mudaram de região, mudaram de cidade. São clientes que se formaram e abriram laboratório e abriram consultório. Falando agora de RH. E se o seu setor de RH não te dá um bom suporte, você não consegue crescer, fazer trabalhos com o colaborador, ter novidades, reuniões, boas reuniões, certo? O RH que proporciona tudo isso para a gente. O RH que determina se ele vai ter lanche,
se ele vai ter café, se ele pode sair mais cedo, se ele não pode, certo? Ele que trabalha tudo isso. Então, além de entender do negócio, nós precisamos entender de gente, porque as pessoas que estão do seu lado, trabalhando com você, são elas que carregam a tua empresa, certo? Você pode até faltar um dia, mas o seu funcionário, o seu colaborador, se faltar, faz muita falta. Se é ele que. Porque se ele faltar, vai ficar aquela falha lá na bancada, certo? Se você, proprietário, faltar, você pode dar alguma ordem por telefone, você pode chegar mais tarde, você pode ir no período da tarde. Então, a gestão de pessoa que é fundamental para o laboratório vai partir de um bom RH. E utilizar técnicas para treinar pessoas. Existem inúmeras no mercado hoje, gente, para técnicas de treinamento. No nosso caso, você pode relacionar a função do seu colaborador e perguntar se ele conhece todas aquelas funções, o que ele não sabe, então, e determinar um treinamento específico para aquelas ações, para aquelas funções que ele acha mais difícil e que ele não tenha tanto conhecimento. Treinar as competências e as habilidades de cada um. Nós, administradores, temos que estar sempre treinando as nossas competências, as nossas habilidades, certo? Isso vai nos ajudar a entender melhor o funcionamento do laboratório. Contratação e demissão. Parece uma coisa simples, gente, mas nós não podemos errar, nem na contratação, nem na demissão. A contratação, você vai ter gasto se você contratar errado, certo? E a demissão, se você demitir errado também, vai te trazer um peso, que você vai ter que ir no mercado buscar outro colaborador, certo? Então, muita atenção na contratação e na demissão. É realmente isso que você quer? Contratar? Demitir? Para os dois casos, precisa trocar ideia dentro da empresa, ok? A gente divulga aqui no laboratório essa entrega para o funcionário quando ele é admitido as suas funções por escrito. E fazemos análise de desempenho pelo menos uma vez a cada semestre. Porque quando você faz uma análise de desempenho, é o momento que o seu colaborador ele fala aquilo que ele tinha vontade de falar e vocês podem discutir juntos o desempenho dele. Ele é o momento que ele também fala: essa empresa podia fazer isso, podia fazer assim, podia fazer diferente, certo? É o momento que vocês, com bastante entrosamento, bastante diálogo, você consegue tornar esse funcionário, colocar ele do seu lado, você entendeu? Só na análise de desempenho você já consegue isso. E também trabalhar essa segurança do trabalho, o uso de EPIs, fazer a consulta anual dos funcionários, determinar o que ele deve usar de EPI, certo? Recomendar o que ele tem que usar, não descuidar do EPI, porque a segurança do trabalho determina se ele precisa de máscara, se ele precisa de um jaleco mais comprido, um jaleco de manga comprida, se ele precisa usar óculos de proteção. Quem determina isso é a segurança do trabalho. E o uso do EPI é de obrigatoriedade da empresa fornecer e exigir o uso dos EPIs. Há uma grande resistência, ninguém gosta de usar um protetor auricular porque incomoda, e tem empresa que deixa usar o som, o celular com a música, certo? Então ele deixa de usar o protetor auricular para usar o som do celular, você entendeu? Então tudo isso precisa ser discutido com a segurança do trabalho, com o médico do trabalho. Nas contratações,
Sempre fazer o procedimento completo, atestado de saúde ocupacional, admissional, documentos para contratação, referência no mercado só se você conhecer, porque é difícil dar uma recomendação no mercado, porque você não pode falar nada que desabone o seu ex-funcionário. Então é difícil você dar referência, é difícil você receber também referência. Você tem que descobrir as aptidões, o modo de trabalhar, o caráter do seu funcionário na entrevista. Por isso que é bom 2 pessoas entrevistando, 2 pessoas participando dessa entrevista. Ela sai bem mais completa. No contrato de trabalho, nós entregamos aqui, tem a classificação de cargos. Nessa classificação de cargos, existe a faixa salarial para cada cargo, para cada faixa, e o critério. Os critérios geralmente é se ele é um protético formado já, ou se ele é um auxiliar, se ele sabe o que está fazendo, se ele tem condições de liberar um trabalho, se ele não tem. Tudo isso vai determinar a faixa salarial dele e o cargo, que pode ser júnior, pleno e sênior. Existe um plano de carreira. O que é importante na sua empresa ter esse plano de carreira, porque o funcionário ele fica contando com isso, ter as condições de evoluir no trabalho, de fazer outros tipos de trabalho. Ele pode entrar lá num trabalho bem principiante, mas ele quer aprender, ele quer crescer, ele quer mudar, porque à medida que ele aprende, ele cresce, ele ganha mais, certo? A responsabilidade e o conhecimento do trabalho ajuda muito na classificação de cargos. A descrição de funções é imprescindível, é preciso fazer. Muitas empresas não fazem a descrição de função, porque ela funciona como um contrato. Então, muita gente pergunta para mim, eu posso pedir para o meu colaborador passar lá no cliente e recolher o trabalho? Você pode, desde que você colocou lá na sua descrição de função, que o seu colaborador, que faz uma função completamente dentro do seu laboratório, completamente diferente, ele pode passar num determinado cliente, trazer o trabalho, porque ele mora do lado, ele mora em frente, ele mora perto, ele mora no bairro, desde que você anote na função dele que ele vai recolher trabalho e vai entregar. Se você não colocar, ele pode te cobrar isso futuramente, certo? Então, a descrição de função serve para ajustar o colaborador, o que ele faz dentro da sua empresa e aquilo que você quer dele também. Tá, sua secretária pode fazer correio, ela pode ir no correio, ela pode fazer banco, ela pode fazer compra, pode, desde que você determine na sua função, na descrição de função. Os tipos de registros e salários: existe o salário fixo, o salário comissionado, o salário fixo mais comissionado e o prolabore. O salário fixo está dentro daquela, por exemplo, um trabalhador júnior ganha R$ 1.600 fixo. Um trabalho sênior, ele já começa a ganhar acima de 2. Um trabalhador sênior, ele pode ganhar até mais, porque ele faz os acabamentos, ele faz protocolo, ele faz maquiagem, certo? E tem o trabalho comissionado. Você pode pagar somente por comissão, é completamente correto. Você pode também ter um fixo, pode colocar um fixo. Quando você coloca o fixo, você coloca o teto do seu estado, mais a comissão. Desde que você, no final do mês, some tudo isso para calcular o FGTS, para recolher o INSS, porque você não pode deixar a comissão fora do holerite. Atenção, você não pode deixar a comissão fora do holerite. E o Prolabore, que é tão importante para os proprietários, porque ele recolhe o INSS
Ele vai trabalhar isso porque um dia ele vai querer aposentar e se ele nunca recolher, ele não vai aposentar. Eu conheço dono de laboratório que tem um laboratório há 40 anos que nunca recolheu o INSS. Se ele fizesse o Prolabore certinho, com o olerite, certo? Ia pegar a assinatura dele todo mês, arquivar junto com os outros olerites, ele já recolhe o INSS e já fica certo com a lei também, gente. Fica mais barato para ele também. Não, o Prolabore, pessoal, ele não tem o benefício do FGTS, não tem o 13º e não tem férias, certo? O proprietário não tem esses benefícios. Não tem, viu, pessoal, tá? O Prolabore é só o 11% de INSS. As demissões, hoje a gente não paga mais sindicato, então você faz a demissão na própria empresa, já está mais que acostumado. Nós estamos desde 2017, porque a lei trabalhista que nós estamos trabalhando agora é de 2017. Ela já contempla isso. Você faz a demissão, você mesmo calcula. Se você tiver uma RH, ele confere, ele faz tudo pelo seu RH. Se você não tiver, é o contador que vai fazer essa demissão. Dificilmente erra, não tem erro, é uma coisa muito simples de fazer. Você entrega para a pessoa que está saindo da sua empresa o requerimento de seguro-desemprego, se ele já ficou mais de um ano, um tempo lá, que ele já tem o direito ao seguro-desemprego, entrega a chave do saque de FGTS, ele mesmo vai sacar, vai transferir para a conta, e o comunicado de dispensa. Quando o funcionário pede a conta, ele precisa fazer de próprio punho, viu, pessoal? E quando você entrega, você vai ter que digitar aí uma cartinha para ele dispensando. Tem que ser por escrito e ele tem que assinar e datar. Você precisa conectar as assinaturas na dispensa do funcionário em até 10 dias, viu? Então, pessoal, agora, na próxima aula, vamos te entregar realmente, gente, a chave para destravar de uma vez por todos o seu laboratório. Conto com você na nossa terceira aula, tá bom? Até lá!